começando aqui a compartilhar para nós termos uma ideia legal sobre a questão fundamental das coordenadas geográficas. Essa aula está lá na página 336, né? Lembrando que nós começamos falando a respeito do nosso sistema básico de orientação, que se apresenta através da regularidade da natureza, né? Olha aí os filósofos da physis, né? Os pré-socráticos surgindo de novo, né? Então, o Sol sempre com o mesmo comportamento, né? O Tales de Mileto conseguindo, inclusive, prever lá no século VI, antes de Cristo, um eclipse, as estrelas também com o mesmo design lá em cima, não é à toa que boa parte das constelações, né, tem nomes aí ligados à mitologia grega, porque foram eles que estudaram, deram e observaram, né, esses nomes, né? Então começamos por ali. Depois a bússola, depois o GPS com o satélite, tá? E aí esses movimentos todos que nós vimos, né, os movimentos de rotação e translação, acabam nos levando a pensar também essa questão fundamental que são as coordenadas geográficas. Quer dizer, é a sistematização em escala global, é a sistematização em escala global, né, dessas observações, seguindo princípios matemáticos. Né, seguindo princípios matemáticos. Então, começando com o nosso velho amigo paralelo, né? Primeiro paralelo, paralelo mais importante, né, é o Equador. Então, linhas que cortam a Terra aqui, né, linhas imaginárias, naturalmente, né, que percorrem a Terra no sentido leste-oeste. O nosso marcador de referência, o nosso paralelo de referência, né, o Equador, ele vale 0 grau. Então, o Equador é que divide o mundo aí em hemisfério meridional e hemisfério boreal, né, hemisfério austral e hemisfério meridional, enfim. É o Equador que faz essa divisão. A, a, temos também algumas marcações aqui, ó, que são chamados paralelos especiais. Lembra deles? Aqui, setentrional, né? Estava esquecendo esse nome, que é o hemisfério norte. Então, esses paralelos especiais aqui, ó, são os círculos polares, Ártico e Antártico, lembra? No solstício de verão do hemisfério norte, do Círculo Polar Ártico para o Polo Norte, até o Polo Norte, nós temos o dia de 24 horas. Né? O que é o solstício mesmo de verão? É quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre um dos trópicos. Então, lá no mês de junho, isso acontece aqui no Trópico de Câncer. Depois, em dezembro, bom, dia de 24 horas aqui, e aqui embaixo, noite de 24 horas, do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul. Depois aqui, ó, quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Dia de 24 horas, do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul, noite de 24 horas do Círculo Polar Ártico até o Polo Norte. E no Equador, os equinócios, né? Dia e noite iguais. Quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Equador, nós temos em março, outono no sul, primavera no norte, em setembro, primavera no sul e outono no norte. Tá bom? Então, tem esses paralelos especiais aqui. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte-sul, tendo como referência o meridiano de Greenwich, né, que vale 0 grau, né, e que determina aí o fuso horário. Então, nós podemos dizer que os meridianos estão fortemente ligados ao movimento de rotação da Terra, a variação dia e noite, e os paralelos estão ligados ao nosso movimento de translação, né? O movimento da Terra ao redor do Sol.
tá? Então, paralelos e meridianos têm essa associação aí. Eles são úteis para localização e também para o fuso horário, né? Os meridianos são úteis também para os fuso horários. Meridiano de referência, então, passando por Londres. Tá? A distância entre cada paralelo, aqui o Observatório de Greenwich, né? A linha internacional de mudança da data, né? Então, do lado de cá é o hemisfério ocidental, do lado de cá é o hemisfério oriental, né? Quando vocês forem à Inglaterra, não deixem de visitar o Observatório Internacional da Hora em Greenwich e mandar uma foto para o professor, né? Eu sou muito pobre, eu só poderei ver o mundo através dos olhos e das fotos de vocês. A partir daí, então, nós temos a definição dos paralelos e dos meridianos, determinando, no caso dos paralelos, a latitude e, no caso dos meridianos, a longitude. Então, o que é latitude? É a distância relativa de qualquer paralelo em relação ao Equador, que pode chegar até 90 graus norte e 90 graus sul. Já os meridianos se referem a qualquer distância entre a longitude, né? Qualquer distância entre o meridiano de Greenwich e os seus paralelos. 90 paralelos de longitude aqui no hemisfério ocidental, 90 paralelos no hemisfério oriental. Então, são 180 aí paralelos. Assim, as latitudes, distâncias relativas em relação ao Equador. Os meridianos, distâncias, longitudes, né? Então, aqui a latitude, né? Paralelo, e aqui a longitude, o meridiano, né? Então, distância de qualquer meridiano em relação a Greenwich. A junção de paralelos e meridianos nos dá a coordenada geográfica. Mal comparando, né? Por exemplo, a latitude pode ser o nome da rua e a longitude o número da casa. Então, Rua José Mortari 802, lá onde eu morava, lá na Vila Zampol, né? Onde eu me criei. É uma coordenada, né? Se eu falar só Rua José Mortari, ela tem 1000 metros de tamanho lá, 1 quilômetro. Tá? Mas qual casa? Aí eu preciso ter o número da casa. Com o cruzamento dessas duas informações, no caso latitude e longitude, um paralelo específico e um meridiano específico no plano cartesiano, eu consigo ter a localização de qualquer ponto material no planeta Terra, né, sobre a superfície do planeta Terra. Então, são as coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. Conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre o planeta Terra e que se cruzam, né? Essas linhas são os paralelos e os meridianos. Isso aqui, inclusive, responde um dos exercícios da aula, acho que o exercício número 1, né? Então, observando, por exemplo, esse ponto A, ó, ponto A, ele está aqui, né, ó, nos 60 graus de latitude sul, em relação ao Equador, e está aqui a 60 graus de longitude oeste. Né? Ó, não esqueça de olhar a Rosa dos Ventos aqui, né? Tá? Então é um mapa orientado pelo norte, né? É um mapa com a visão tradicional eurocêntrica, norte, sul, leste e oeste. Latitude norte-sul sempre, longitude leste e oeste. O ponto B, ele está a 180 graus de longitude oeste e 0 grau de latitude, está sobre o Equador. Esse ponto D, 0 grau de latitude, 0 grau de longitude. Ponto C, 120 graus de longitude leste por 90 graus, talvez um pouco menos, né, de latitude norte. Né? Ponto E, olha daqui, ó, né, ponto E, 15 graus de latitude sul por 120 graus de longitude oeste.
Então, a coordenada geográfica é isso, né? É a união de paralelos e meridianos que nos permite aí determinar latitude e longitude e localizar qualquer ponto material sobre a Terra. O fuso horário também é tranquilo, né? Com o aumento do comércio internacional, sobretudo no final do século XIX, houve a necessidade de uma unificação, né, desse horário mundial. E aí reuniu-se lá, né, em 1884 na Inglaterra, que era o país mais importante do mundo naquele momento, tinha o maior império ultramarino e tal, reuniram-se lá representantes de vários países e determinaram que Londres, particularmente Greenwich, seria então o ponto de referência. Poderia ser qualquer lugar, poderia ser o meridiano de Ribeirão Pires, né? Mas definiu-se a Inglaterra, uma convenção, tá? Uma convenção. Também 360 dividido por 24 horas, né? Chegamos aí a 15 graus para cada fuso horário. Então, todos os horários dentro daquele fuso pertencem a ele, né? Então do 0 até o 15 é horário de Londres, do 0 até o 15, horário de Londres, tá? Então 360 dividido por 24, que é o valor aproximado do nosso movimento de rotação, chegamos aí a 15 graus para cada hora. A leste de Greenwich, sempre que eu estou mais a leste, as horas que estão mais a leste são maiores, porque o Sol nasce a leste. Como a Terra se move de oeste para leste, o Sol se move de leste para oeste, né? O movimento aparente do Sol é de leste para oeste. Quando eu vou daqui para lá, o vento vem de lá para cá, né? Então, por isso, então, o Sol nascendo a leste, leste tem sempre horas a mais. Lembrando até, sempre eu lembro daquelas ilhas que tem lá no Alasca, né? As ilhas Diomedes. As ilhas estão a 4 quilômetros uma da outra, uma está na Rússia, a outra nos Estados Unidos, né? E a 4 quilômetros uma da outra, num lugar pode ser terça-feira e no outro lugar já pode ser quarta, né? Muito louco isso, eu acho. Mas enfim, então a cada 15 graus, uma hora, tá? E as horas aumentam para leste e diminuem para oeste. Olha aqui, né? Os fusos horários. Ficou meio chato isso aqui, né? Meio chato. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu fazer uma coisinha rápida aqui para ver se melhora. Isso aqui não precisa. Então temos a padronização e tal, não sei o quê. Uma mosca me rodeando aqui. Então, nós temos aqui um mapa mundi. Aquela observação ali também era desnecessária. Temos um mapa mundi com os fuso horários a partir de Londres, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a Itália, vai ter um exercício, o exercício número 2, é o exercício da Itália, né? Tem a Itália como referência, Roma. É uma hora a mais, né? Em relação a Londres. Se nós pegarmos aqui depois Mumbai, né? Aqui na Índia, se pegarmos Tóquio, no Japão, né? Sempre horas a mais em relação a Greenwich, a Roma, no caso do exercício número 2. E aqui, Tóquio, particularmente, com mais horas ainda do que Mumbai. São Paulo, no entanto, que está a oeste de Greenwich e também a oeste de Roma, tem 3 horas a menos do que Greenwich, 4 horas a menos do que Roma, né? Porque o Sol vai nascendo aqui primeiro, aqui vai ficando Sol, Sol, Sol. Sol. Ah, já é 2021 no Japão, já é 2021 em Mumbai, sabe aquelas coisas que aparecem no final do ano? É porque o Sol vai nascendo a leste. Tá? No caso do Brasil, nós temos o fuso horário das nossas ilhas oceânicas, né? Os penedos de São Pedro e São Paulo, 2 horas a menos em relação a Greenwich. Fernando de Noronha, né? Onde o Galhaço tem lá a pousada dele, né? Trindade e Martim Vaz, são 2 ilhas que pertencem ali a... Teria o atol das Rocas aqui também, né? Que pertencem à Marinha Brasileira. Depois
nós temos o nosso horário, esse é 2 horas a menos, né? Tá vendo? E uma a mais em relação a Brasília, uma a mais em relação a São Paulo, Brasília, tá? Que é o fuso horário onde mora a maior parte da população brasileira. -3 em relação a Greenwich. Então, quando são, sei lá, 12 horas lá em Greenwich, em Londres, né? Não tendo horário de verão em nenhum dos dois lados, são 9 horas aqui no Brasil, né? Depois nós temos -4 horas, que é o horário aqui do centro-oeste brasileiro, do Mato Grosso, né? Daqui de onde está indo a soja, é o chamado horário da soja, né? -1 hora em relação ao nosso, tá? E o horário do Acre, né? Naturalmente, Amazônia Ocidental e Acre é o mais atrasado, né? -5 horas em relação a Greenwich, -2 horas em relação a Brasília. Quando são 10 horas em Brasília, são 8 horas em Rio Branco, capital do Acre, né? Então, o Brasil tem uma extensão leste-oeste bastante interessante. Não tanto quanto a Rússia, né, que tem lá 12 fusos horários. Né? Quando um russo está almoçando, o outro está indo dormir. Então, e aí tem a distribuição dos nossos fusos. Né? O primeiro é o das ilhas oceânicas, o segundo é o de Brasília, o mais importante, o terceiro é o da soja e o quarto é o do Acre. Agora nós vamos para os exercícios, tá bom? Que são rapidinho também, são fáceis. Quer ver? Ó? Primeiro exercício nos diz o seguinte: pensando nas correntes marítimas, né? Quem está escrevendo isso é o Amir Klink, aquele cara que atravessou o Oceano Atlântico num caiaque, né? Fez aquelas coisas todas, deixou o navio dele parar no meio do gelo lá da Antártida para ser transportado pelo gelo antártico, etc. Esse Amir Klink, este aventureiro, pensando nas correntes marítimas, né, prestes a entrar no braço que deriva da corrente do Golfo para o norte. Eu preciso parar e falar, desculpa. A corrente do Golfo é a corrente do Golfo do México, tá? Você sabe que as correntes marítimas são de dois tipos, né? Elas são frias ou quentes. As frias nascem no polo e vão para o Equador. As quentes, como essa, nascem da região equatorial e vão para o norte, né? Então, a corrente do Golfo faz isso. Ele estava em algum lugar por aqui, assim, ó, tá? E aí ele coloca, vai falar lá que ele vai colocar uma bolinha numa garrafa de Nescafé e um bilhete com a coordenada geográfica dele e vai por aqui. E aí a corrente do Golfo vai levar, né, essa corrente marítima quente, vai levar essa bolinha, essa garrafa de Nescafé aí, que ele fez, esse vidro, e vai ser encontrada por um moleque aqui na Noruega, que vai mandar foto para ele. Vamos lá ver o exercício. Lembrei-me de um vidro de café solúvel, olha aí. Ó. Então, pensando na corrente marítima, ele lembrou de um vidro de café solúvel. Bem, coloquei no vidro uma nota cheia de zeros e uma bola cor rosa choque. Anotei a posição: 49 graus e 49 minutos de latitude norte. Então, ele estava ao norte do Equador e no hemisfério ocidental. E a longitude, em relação a Greenwich, 23 graus e 49 minutos. 49 e 23. Vamos ver aqui onde ele estava, mais ou menos. Né? 49 e 23. Não, peraí, deixa eu pegar outro. Tem um outro mapa mais para trás aqui, que talvez seja melhor. Isso aqui só tem fuso horário. Então, 49 e 23, ele estava bem sem fazer nada, mais ou menos, 49, por aqui assim, né? 49, né? 23, então ele estava nesse paralelo aqui, o 23 oeste deve dar mais ou menos aqui, assim. Então ele estava por aqui, assim, em algum lugar ali ao norte da costa da Espanha e tal. E aí ele aproveita essa corrente do Golfo para mandar esse recado para o amiguinho dele lá vai ser encontrado, né? Lá na Noruega. E joguei na água. Tampei e joguei na água.
Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um bedendo norueguês segurando a bolinha e a estranha nota. Puxa vida, que coisa impressionante. No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é isso aqui, ó, a latitude e a longitude dele, né? Então, linhas imaginárias que localizam, através de latitude e longitude, paralelos e meridianos, né, um ponto geográfico na superfície terrestre. Fácil essa, né? Alternativa C. Depois, tem um outro exercício que fala sobre fuso horário. Um congresso internacional com sede em Roma. Está aqui, ó, Roma. Roma, 1 hora a mais em relação a Greenwich. Né? Então, se é 1 hora a mais em relação a Greenwich, só pode ser 15 graus leste. Né? 15 graus leste, 1 hora a mais. Promoverá uma videoconferência no dia 20 de abril, às 14 horas. Então, quando em Roma for 14 horas, que horas serão em São Paulo? 3 horas a menos em relação a Greenwich, Tóquio, capital do Japão, e Mumbai, que fica lá na Índia. Né? E aí ele pede para você observar o mapa e assinalar a alternativa. Lembrando que aqui tem a linha internacional de mudança de data, 180 graus, né? Então, se aqui é 180 e Tóquio está aqui, ó, Tóquio está a 135 graus leste, né? Então, 165, 150 e Tóquio aqui, ó, 135 graus a leste. Lembra, quando as regiões estão no mesmo hemisfério, você faz uma subtração, né? Ó. Então, leste e leste, subtração. 135 menos 15, né? Deve dar 120, certo? Então, são 120 graus de distância entre a cidade de Roma e a cidade de Tóquio. Agora, se eu divido 120 graus por 15, porque eu sei que cada 15 graus eu tenho 1 hora, fazendo aí a tabuada do 15, eu devo ter 8, né? Deixa eu ver. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. Tá? Então, eu tenho 8 graus, 8 horas. 8 horas a mais ou 8 horas a menos, prof? Ora, se a região que eu quero saber a hora, que é Tóquio, está a leste da região que eu sei a hora, que é Roma, então são mais 8 horas. 14 horas mais 8 horas são 22 horas. Então, quando for 14 horas em Roma, serão 22 horas em Tóquio. Tá? Depois, se eu continuar contando aqui, ó, tanto a partir de Roma quanto a partir de Tóquio, eu vou chegar a Mumbai com 75 graus a leste. De novo, né? Aqui, ó, Mumbai está no mesmo hemisfério, ó, leste, em relação a Greenwich, do que Roma. Lembra que fuso horário é só meridiano, né? Esquece o paralelo. Então, são 75 menos 15. 75 menos 15 geralmente dá 60. Aqui é um 60, tá? 60 dividido por 15 quase sempre dá 4. Então, são 4 horas. 4 horas a mais ou a menos? A mais, porque Mumbai está a leste de Roma. Quando for 14 horas em Roma, serão 18 horas em Mumbai. Então, isso aqui mais ou menos já resolveu o exercício, mas vamos fazer isso aqui. Ó. Já São Paulo, se a gente continuar contando a partir de Greenwich, né, está, já vimos isso ali atrás, São Paulo está 3 fusos atrasado em relação a Greenwich e 4 em relação a Roma. Né? Então, quando estamos em hemisférios diferentes, ó, nós vamos, ao invés de subtrair, nós vamos somar. Aqui, ó, tem o E de leste e o W de oeste, né? Então, hemisférios diferentes em relação a Greenwich. A gente soma 45 mais 15. A distância em graus,
60 graus de distância entre São Paulo e Roma, dividido por 15, já deu resultado. Ai, que burro. Volta aqui. Dividido por 15, né? Cada 15 graus, 1 hora, dá 4 horas. 60 dividido por 15, né? Dá 4. Tá? Professor, 4 a mais ou 4 a menos? Como São Paulo está a oeste de Roma, menos 4 horas. Quando for 14 horas lá em Roma, não tendo fuso horário nem lá, não tendo horário de verão nem lá nem aqui, não tendo negócio de viagem, não sei o que lá, né? O avião decolou, blá, blá. Então são menos 4 horas. 14 menos 4 são 10. Então, se alguém quiser assistir uma videoconferência dada em Roma às 14 horas, estando em São Paulo, ele tem que ligar o computador às 10, né? O cara em Mumbai às 18, lá do relógio local, e o cara em Tóquio às 22. Essas três, então, aparecem aqui, ó. Em São Paulo serão 10 horas, em Tóquio serão 22 horas, e em Mumbai, na Índia, serão 18 horas. Né? Tá assim. É só para exercitar mesmo. Bem, com isso, nós conseguimos nos libertar, né, em Jesus, naturalmente, nós conseguimos nos libertar da quarta aula. Tá bom? Aí vocês ficam com esse momento livre para fazer lição de outra matéria, estudar, dormir um pouco, enfim. Aí, segunda-feira, vamos aguardar durante o final de semana a publicação do horário. Segunda-feira a gente volta a se encontrar, tá bom? Tchauzinho, gente. Bom final de semana. Até mais.